Bom dia! Hoje é dia 28 de abril e vamos para o nosso devocional da manhã, onde a gente lê Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a Tua palavra que se encontra no Salmo 119, versículo 49. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém, amém. Vamos lá para o nosso devocional da manhã, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do livro dos Salmos. Circunstância da escrita. Como o livro é uma coleção de muitos salmos diferentes, escritos ao longo de um grande período de tempo, não apenas o autor para essa coleção. De longe, a designação mais comum é Salmo de Davi, que pode se referir a Davi como autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, bem como suas muitas experiências como pastor, soldado e rei, o tornam provável candidato à composição desses salmos. Outros títulos incluem a designação de Salomão, 72 e 172, Asaf, dos 50 e dos 70 ao 83, os filhos de Corá, 42 e do 49, do 44 ao 49, Etã, Salmo 89, Emã, filho de Coral, 88 e Moisés, 90. No caso de Asaf, embora ele fosse um dos principais músicos de Davi, o próprio nome passou a ser associado a um grupo de músicos com o mesmo nome. Isso pode explicar por que um salmo aparente pós-exílico, o Salmo 74, inclui no título a informação de Asaf. Salmos consistem em muitos hinos e orações diferentes escritos por indivíduos mais usados pela comunidade. Se considerarmos os nomes que constam nos títulos como os autores, a data da composição varia do tempo de Moisés, século XV a.C., até um tempo após o exílio, sexto século a.C. ou mais tarde. Alguns dos títulos contêm informações históricas que podem indicar o local e o contexto da escrita. As informações podem não se referir à data da composição, mas aos locais onde seus conteúdos estão inseridos, tendo sido escritos algum tempo depois de os eventos terem ocorrido. Este é um cenário mais provável. Em muitos casos, estes salmos também incluem passagens de ação de graças, mostrando que foram escritas depois de Deus ter respondido às suas orações. Contribuição para a Bíblia. A relação entre as ações de Deus na vida de seu povo e como o povo reagia a elas é a contribuição mais significativa deste livro. Deus nunca falou diretamente em nenhum dos salmos, como sempre fazia nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana, à medida que os autores vivenciam diversas situações da vida. A luta para entender como os atributos de Deus, particularmente sua soberania e bondade, se relacionam às experiências da vida, é um tema importante na coleção Estrutura. O livro de Salmos é do começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima ou métrica regular, mas usa um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que se correlacionam e completam o pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um sinônimo, onde o segundo verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre 2 segmentos e no paralelismo sintético o segundo completa a ideia do primeiro. Os salmos podem ser divididos em classes: hinos, do 145 ao 150, e cânticos de ação de graças, do 30 ao 32. Salmos de lamento, 38 e 39, que são orações ou clamores a Deus em ocasião de angústias. Salmos reais, 2 e o 110. Salmos a respeito do rei terreno de Israel. Salmos de entronização, 96 e 98, os quais celebram a realeza do Senhor. Salmos penitenciais, 32, 38 e 51, aqueles que expressam contrição e arrependimento. E salmos de sabedorias ou didático, 19 e o 119, quais atendem a ser proverbiais.
Spurgeon em Salmos. Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto por si mesmo, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que lemos os salmos dele, podemos nos identificar de uma forma ou de outra. Todas as vezes que me encontro em um beco sem saída, ali vejo Davi. Acho que nunca desci a uma situação tão humilhante que não tenha visto em uma situação ainda pior. Assim como também nunca subi a um ponto tão alto que não tenha visto Davi muito acima de mim, pronto para cantar sua música acompanhado do seu instrumento de corda, enquanto eu cantava a minha canção. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Salmos. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Salmo 119, versículo 40. Seja qual for sua necessidade, você pode encontrar prontamente alguma promessa na Bíblia que se aplique. Você está fraco porque o seu caminho é difícil e cansativo? Eis a promessa. Faz forte ao cansado. Quando você ler tal promessa, leve-o de volta ao prometedor. A peça, ele cumpre sua própria palavra. Está buscando a Cristo sedento de uma comunhão mais íntima com Ele? Essa promessa brilha como a estrela sobre você. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Leve essa promessa continuamente ao trono. Não pleiteie nada mais, porém vá a Deus de todo o teu coração. Senhor, tu dissestes isto, fazei-o como dissestes. Está angustiado por causa do pecado e carregado com o fardo pesado de suas iniquidades? Ouça essas palavras. Eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Você não tem mérito próprio para alegrar que ele deveria perdoá-lo, mas pleiteie seus compromissos escritos e ele o cumprirá. Você tem medo de não ser capaz de aguentar até o fim, de após ter pensado ser um filho de Deus, provar ser um rejeitado? Se este é seu estado, leve esta palavra ao trono e pleiteie, porque os montes se retirarão e os outreiros serão removidos, mas minha misericórdia não se aparta de ti. Se você perdeu o doce sentido da presença do Salvador, está buscando com o coração entristecido, lembre-se da promessa: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Por breve momento te deixei, mas com grande misericórdia torno a acolher-te. Banqueteei tua fé na palavra do próprio Deus, e seja quais forem os seus medos ou necessidades, volte ao banco da fé com uma nota de seu pai nas mãos, dizendo: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tem feito esperar. Então, esse é o nosso devocional da manhã sobre o tempo de espera. Às vezes Deus está em silêncio, mas não é porque ele está em silêncio que ele não está trabalhando. Então, foque nas promessas que Deus deu a você, que você lê na Bíblia, e confie que no momento certo, no momento de maturação, você vai viver essas promessas. Então, tenha um bom resto de terça-feira. Mais tarde, às 18 horas, nós temos o sermão semanal. Jesus orou por você. E mais tarde, no TikTok, nós temos o devocional da noite. E sobre o Salmo 119, Charles Spurgeon tem uma obra muito boa que eu li ano passado, que chama-se O Alfabeto de Ouro, onde ele disseca cada versículo desse salmo, que é o maior salmo da Bíblia. No Stories, depois que eu compartilhar esse devocional, eu compartilho o título onde você pode encontrar e também o post onde eu falo sobre a minha review, meus pensamentos sobre a leitura do livro. Então, tenha um bom resto de terça-feira e até o próximo.